Boa noite a todas e todos. Nessa última sessão de trabalho do dia de hoje, desse 50º Sofia. Hoje, temos a honra de receber a professora Scarlett Marton, que dará a conferência intitulada A Concepção de Vida em Nietzsche. A professora Scarlett Marton é professora titular da Universidade de São Paulo, onde fundou o GEM, Grupo de Estudos Nietzsche, em 1996. Ela é igualmente membro do Conselho Científico do Grupo Internacional de Pesquisa sobre Nietzsche, chamado Hypernietzsche. Membro ainda do Conselho Editorial do mais importante periódico sobre Nietzsche no globo, os Nietzsche Studien, assim como membro do Conselho Editorial das Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, que é uma coleção de livros sobre Nietzsche, também da mesma editora dos Nietzsche Studien, a Walter de Gruyter. Autora de um clássico sobre Nietzsche, Nietzsche, das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, com várias edições. A professora ainda tem diversos livros sobre o filósofo, dentre eles Nietzsche e a Arte de Decifrar Enigmas, e também alguns livros de divulgação sobre Nietzsche, tais como Nietzsche e a Transvaloração dos Valores e Nietzsche, Filósofo da Suspeita. A professora fundou os Cadernos Nietzsche e coordena uma coleção de livros sobre Nietzsche, que hoje é editada pela editora da nossa casa, pela editora da Unifesp. O seu último livro, publicado na França pela editora da Sorbonne, é Les Ambivalences de Nietzsche, Type, Image e Figure Féminine. As ambivalências de Nietzsche, tipos, imagens e figuras femininas, ou seja, um livro sobre Nietzsche e as mulheres. Hoje, temos a honra de recebê-la, de ouvi-la, tratando sobre um tema fundamental do pensamento de Nietzsche, a vida. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite do Sofia. Agradecimento esse que eu faço em nome de todos os organizadores dessa semana. Bom, deixo a palavra agora, então, com a professora Scarlett Marton, para proferir a conferência dessa noite. Boa noite a todas e a todos. Para mim é, de fato, uma enorme alegria estar aqui hoje à noite, conversando sobre uma das noções centrais da filosofia nietzschiana, a noção de vida. E eu gostaria, antes de mais nada, de felicitar os organizadores da Sofia por terem escolhido um tema tão importante, um tema tão instigante, na verdade, que é a concepção de vida em Nietzsche. Conhecido, sobretudo, por filosofar a golpes de martelo, desafiar normas e destruir ídolos, Nietzsche, um dos pensadores mais controvertidos de nosso tempo, deixou uma obra polêmica que continua no centro do debate filosófico. Antes de mais nada, importa notar que o autor de Zaratustra é um pensador que se distancia por completo da filosofia moderna. Mais ainda, a ela se opõe, criticando duramente o que chama de ideias modernas. Exemplo disso será a maneira pela qual concebe a vida. É nos tempos modernos que se passa a pensar vida e morte como termos dicotômicos, como fazendo parte de um dualismo. E isto não causa surpresa. Com a modernidade aprofundam-se velhas dicotomias e novas se instauram. Nós, senhores e possuidores da natureza, como dizia Descartes,
nós nos afastamos do mundo e dele nos diferenciamos. Entendendo que saber é poder, como dizia Bacon, ao mundo nos opomos e sobre ele queremos exercer nosso controle e domínio. Convertemo-nos em sujeito e, pelo mesmo movimento, convertemos tudo o mais em objeto. Apreendemos o que existe como aquilo sobre o qual podemos ter ideias. Captamos o próprio mundo como se ele apenas existisse na medida em que pudéssemos representá-lo. Pondo-nos dessa maneira em relação ao mundo, trazemos a nós mesmos para a cena, ou melhor, colocamo-nos como a cena em que doravante o mundo terá de apresentar-se. Assim começa o reino do humanismo. Como diria Heidegger, o homem torna-se o centro de referência para o mundo e a região mesma de onde procede toda e qualquer medida. Ao lado dessas dicotomias que se estabelecem entre sujeito e objeto, homem e mundo, cultura e natureza, outras instalam-se no interior do próprio homem. Alma e corpo, espírito e instintos, consciência e impulsos, razão e paixões. Não causa surpresa, pois, que na modernidade se passe a pensar a vida como contraposta à morte. Vida e morte tornam-se termos dicotômicos. No século XIX, Nietzsche vai apontar em outra direção. É bem verdade que, no decorrer de sua obra, ele encara a noção de vida a partir de diversas perspectivas e emprega o termo em sentidos vários e diversos. Em seus primeiros trabalhos, Nietzsche aponta a existência de um conflito entre vida e conhecimento. No ensaio de 1873, sobre verdade e mentira no sentido extramoral, Nietzsche examina o problema do conhecimento, mostrando que verdade e linguagem aparecem, desde a origem, como indissociáveis. Ele articula de início a argumentação, discorrendo sobre o que poderia ser o estado de natureza. Como no prefácio ao discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de Rousseau, também aqui, neste ensaio de Nietzsche, o estado de natureza é mera hipótese. Se lá no livro de Rousseau essa hipótese possibilitava desvendar onde se enraiza a desigualdade, aqui, no ensaio de Nietzsche, ela permite apreender a verdade como fruto de uma convenção. Nietzsche começa por recuar no tempo e imaginar a existência dos seres humanos antes da vida em coletividade. Eles se achariam num mundo onde reinava, entre aspas, o mais grosseiro hominum contra homines. A mais grosseira guerra de todos contra todos. Como os animais, os indivíduos só se conheciam comparando-se uns aos outros. Apreendiam tudo a respeito de si mesmos na relação entre sua força de ataque e defesa e a dos outros. Mas os indivíduos mais fracos, os mais desafortunados, temendo não conseguir subsistir, perceberam ser necessário encontrar um meio para conservarem-se. Assim teria início o desenvolvimento do intelecto humano. Ao tentar convergir as forças principais do intelecto para a dissimulação, os seres humanos procuraram modificar um estado que lhes era insuportável, preocupando-se apenas em manter a existência, privilegiaram o instinto de conservação em detrimento da vida. Para tanto, lançaram mão do efeito enganador do intelecto, de suas artimanhas, privilegiando de maneira desmedida o conhecimento, o intelecto acabou por desmerecer a vida. Mas, no entender de Nietzsche, ele nada mais é do que um meio para a conservação dos indivíduos mais fracos, do mesmo modo que o conhecimento não passa de invenção
para assegurar a eles a sobrevivência. Deve-se, portanto, colocar o intelecto a serviço da vida. Mas, por não ser central no texto, neste ensaio de 1873, a noção de vida permanece pouco elaborada. Colocar o intelecto a serviço da vida é justamente o que Nietzsche defende nas suas considerações extemporâneas. A segunda, intitulada Da Utilidade e Desvantagem da História para a Vida, publicada em 1874, abre-se com uma advertência. É preciso cultivar a história em função dos fins da vida. A terceira consideração extemporânea, Schopenhauer como educador, também de 1874, sublinha que nas universidades se ensina a crítica de palavras com palavras. Nunca se ensinou o único método crítico que se pode aplicar a uma filosofia. Saber se se pode viver segundo seus princípios. Num e noutro caso, para fazer história ou ensinar filosofia, é a vida que se deve visar. Enquanto existência individual, modo de ser social, fato biológico, por ora Nietzsche não dá indicações a esse respeito. Nos 2 volumes de Humano Demasiado Humano, elaborados em 1878 e 1879, o conflito entre conhecimento e vida continua presente, mas de forma atenuada. Na Aurora, publicada em 1880, esse conflito desloca-se para o interior do próprio homem e manifesta-se na luta entre os seus diversos impulsos. Então Nietzsche escreve, cito, enquanto nós, esse nós entre aspas, enquanto nós acreditamos queixar-nos da violência de um impulso, no fundo é um impulso que se queixa de outro. Ou seja, a percepção de um sofrimento causado por tal violência pressupõe que existe outro impulso, tão ou mais violento ainda, e que se torna iminente um combate, onde nosso intelecto deve tomar parte. A Gaia Ciência, do ano seguinte, de 1881, retoma e desenvolve essas questões. A ideia de conflito entre conhecimento e vida, então, desaparece. A vida passa a ser vista como possibilidade de experimentação de conhecimento. E o conhecimento passa a ser encarado como o que permite a manutenção da vida. Eu cito: a força do conhecimento, escreve Nietzsche, não está em seu grau de verdade, mas em sua idade, sua incorporação, seu caráter de condição de vida, onde viver e conhecer pareciam entrar em contradição, nunca se combateu a sério. Ganha terreno, por outro lado, a ideia de conflito no interior do homem. A luta entre seus diversos impulsos manifesta-se aqui até mesmo no pensamento. A sequência de pensamentos e conclusões lógicas em nosso cérebro de agora, dirá Nietzsche, corresponde a um processo e luta de impulsos que, por si sós, são todos muito ilógicos e injustos. De hábito, só ficamos sabendo do resultado do combate. Começa a delinear-se agora uma concepção mais consistente de vida, na qual a luta se impõe como seu traço fundamental. Pensamentos, sentimentos, impulsos estão em franco combate, mas também células, tecidos, órgãos. Nesse momento, Nietzsche sustenta que tanto na vida social quanto na individual, tanto na vida mental quanto na fisiológica, há uma única e mesma maneira de ser da vida: a luta. De caráter geral, a luta ocorre em todos os domínios da vida e, sobretudo, envolve os vários elementos que constituem cada um deles, cada um desses domínios, deflagrando-se entre células, tecidos ou órgãos, entre pensamentos, sentimentos ou impulsos,
A luta implica sempre múltiplos adversários, uma pluralidade de beligerantes. Na Aurora, Nietzsche escreve, cito, por mais longe que alguém possa levar o autoconhecimento, nada é mais incompleto do que a imagem do conjunto de impulsos que constituem seu ser. É com dificuldade que se pode chamar pelo nome os mais grosseiros. Seu número e força, seu fluxo e refluxo, seus jogos recíprocos e jogos contrários e, sobretudo, as leis de sua nutrição permanecem totalmente desconhecidos. Fim da citação. Traço fundamental da vida, a luta é necessária. Simplesmente não pode deixar de existir. No entender de Nietzsche, a vida não reside na existência de moléculas cuja natureza se mostra nas estruturas anatômicas. Tampouco na emergência e ação recíproca de sentimentos concebidos segundo o modelo presente na consciência. E menos ainda na mera combinação dos dois registros. Ao contrário, a vida consiste em impulsos. Impulsos que interagem, fazendo surgir diversos complexos e assumindo várias formas de coordenação e conflito, organização e desintegração. É por encontrar resistências que um impulso se exerce. É por exercer-se que torna inevitável a luta. Atuando, defronta-se com outros impulsos que a ele resistem. O obstáculo, porém, constitui um estímulo. Querendo prevalecer na relação com os demais, um impulso leva a que, entre todos, se deflagre o combate. Nietzsche escreve num fragmento póstumo: o próprio indivíduo como combate das partes, por alimentação, espaço, etc. Sua evolução ligada a um vencer, um predominar de certas partes, a um definhar, um tornar-se órgão de outras partes. Portanto, podemos dizer sem hesitar que é com processos de dominação que a vida se identifica. Da perspectiva nietzschiana, o corpo humano, ou para sermos precisos, o que se considera enquanto tal, é constituído por impulsos que lutam entre si, uns vencendo e outros sendo vencidos, e assim se mantém durante algum tempo. É por facilidade que se fala num corpo, é por comodidade que se vê o corpo como unidade. É preciso, porém, encarar o homem como multiplicidade. Nietzsche escreve: a fisiologia nada mais faz do que indicar um maravilhoso comércio entre essa multiplicidade e o arranjo das partes sob e em um todo. Mas seria falso disso inferir necessariamente um Estado com um monarca absoluto, ou seja, a unidade do sujeito. Fim da citação. E aqui nós estamos diante da crítica da concepção moderna de sujeito. Dissemos de início que Nietzsche vai se contrapor por inteiro à filosofia moderna. E temos aqui um exemplo desse combate à modernidade. Concebido como substrato que produz vários efeitos, desenvolve diversas atividades e possui certas propriedades, Nietzsche dirá, o sujeito não é nada além de uma ficção. Entendido como um todo independente, completo, idêntico a si mesmo, permanente e unitário, Nietzsche dirá, o ego é tão somente um embuste superior, um ideal. Por ora, fiquemos com a questão da unidade do corpo, ou melhor, da sua multiplicidade, consistindo numa pluralidade de adversários, tanto no que diz respeito às células quanto aos tecidos ou órgãos. O corpo é animado por combate permanente. Até o número dos seres vivos microscópicos que o compõem muda sem cessar, dado o desaparecimento e a produção de novas células.
No limite, a todo instante, qualquer elemento pode vir a predominar ou a perecer. Compreende-se, então, nas palavras de Nietzsche, que a vida vive sempre às expensas de outra vida, justamente por ser a luta o seu traço fundamental. Vencedores e vencidos surgem necessariamente a cada momento, de sorte que, nas palavras de Nietzsche, nossa vida, como toda vida, é ao mesmo tempo uma morte perpétua. Desse ponto de vista, a luta garante a permanência da mudança. Nada é senão vir a ser. A luta propicia também que se estabeleçam hierarquias. A cada momento, determinam-se vencedores e vencidos, senhores e escravos, os que mandam e os que obedecem. Contudo, importa notar que as hierarquias não são jamais definitivas. Arranjam-se os diversos elementos de forma que as suas atividades se integrem. Relações de interdependência determinam-se. Uns se submetem a outros, que por sua vez se acham subordinados a outros ainda. Graças a essa organização hierárquica, diríamos até graças a esse sistema de vassalagem, os vários elementos tornam-se coesos e formam um todo. Isso não significa, porém, que enfim se instaure a paz, nem mesmo uma paz temporária. De caráter geral, a luta não admite trégua, nem prevê termo, não visa objetivos, nem cumpre finalidades. No entender de Nietzsche, um impulso que prevalece sobre os outros, conjugando-se com os de disposição concordante e sobrepondo-se aos que lhes são antagônicos, vem a coordená-los e a impor-lhes uma direção clara e precisa. Mas os múltiplos impulsos que, oscilando, continuam a lutar e não chegam a agregar-se, acham-se descoordenados e desprovidos de direção. Num caso, há a coordenação dos impulsos sob o predomínio de um único. No outro, dada a sua multiplicidade e desagregação, a falta de um sistema que os reúna. Em outras palavras, num caso, ocorre a expansão da vida, no outro, a sua degeneração. A partir dessa ótica, torna-se possível pensar em diversas formas de vida. Dependendo de sua condição fisiopsicológica, indivíduos podem, num dado momento, perceber os estados doentios como entraves à vida ou como estímulos a ela. Mais ainda, devido ao dinamismo dos processos orgânicos, determinadas formas de vida podem, num momento dado, voltarem-se contra si mesmas, mostrando-se inviável a coordenação dos múltiplos impulsos sob o predomínio de um único, que lhes impõe uma direção clara e precisa. Essas formas de vida não têm como agir de outro modo, tornando-se impossível evitar a desagregação dos impulsos. Nada mais lhes resta senão morrer. Mas que relação poderia haver entre a concepção nietzschiana de vida e os valores que norteiam a conduta humana? Em Para Além de Bem e Mal, Nietzsche esclarece, cito, que sentimentos despertam mais rapidamente dentro de uma alma, tomam a palavra, dão ordens. Isso é o que decide toda a hierarquia de seus valores. É o que, em última instância, determina a sua tábua de bens. E Nietzsche conclui: as estimativas de valor de um homem denunciam algo da disposição de sua alma e aquilo em que ela vê suas condições de vida, sua autêntica necessidade. Fim da citação. Ao entender a proveniência e as modificações dos valores como sintomas de formas
e transformações da vida, ao tomar as estimativas de valor de um indivíduo enquanto sinais de suas condições de vida, Nietzsche estabelece uma estreita relação entre os impulsos e os valores. Não é por acaso que, em seus escritos, ele parece tratar dos processos básicos da vida, adotando às vezes o ponto de vista da fisiologia e outras o da psicologia. Mas a aparente oscilação que manifesta entre essas abordagens é uma tentativa calculada de pôr uma contra a outra, de forma a enriquecê-las e, ao mesmo tempo, ultrapassá-las. Com isso, seu objetivo imediato é dar conta dos esclarecimentos que as duas perspectivas podem oferecer, sem permanecer sujeito às limitações que lhes são intrínsecas. Contudo, nos seus últimos textos, Nietzsche insiste em autodenominar-se psicólogo. Confere à psicologia posição de destaque e chega até mesmo a encará-la como a mais importante de todas as ciências, é porque inova não só na maneira de conceber o seu objeto, como na forma de abordá-lo. Ao psicólogo atribui a incumbência de questionar o valor dos valores, examinando as condições e circunstâncias de seu nascimento, de seu desenvolvimento, de sua modificação. Por tratar de avaliar as avaliações, a psicologia tem de empenhar-se, justamente, em investigar a proveniência e as modificações dos valores enquanto sintomas de formas e transformações da vida. Assim é que Nietzsche define como sua tarefa, cito, a tentativa de entender os juízos morais enquanto sintomas e sinais de linguagens em que se revelam processos de sucesso ou fracasso psicológico, fracasso fisiológico, assim como a consciência das condições de sobrevivência e crescimento. Importa notar, porém, que com isso a análise psicológica acaba por confundir-se com a observação fisiológica. Ora, na ótica nietzschiana, entre físico e psíquico, não existe traço distintivo fundamental. Por conseguinte, tampouco pode haver, entre fisiologia e psicologia, diferença significativa. Indagar acerca da condição fisiopsicológica de um indivíduo é perguntar pelos impulsos que o dominam, pelos afetos que dele se apoderam e, por conseguinte, pelas estimativas de valor que nele se expressam num determinado momento. Tanto é assim que Nietzsche caracteriza o filósofo como médico da civilização. E por esta expressão entende mais do que uma simples metáfora. Na segunda seção do prefácio de 1886 a Gaia Ciência, ele declara: ainda estou à espera de um médico filosófico, no sentido excepcional da palavra, um médico que tenha o problema da saúde geral do povo, tempo, raça, humanidade, para cuidar. Terá uma vez o ânimo de levar minha suspeita ao ápice e a aventurar a proposição, em todo filosofar até agora, nunca se tratou de verdade, entre aspas, mas de algo outro, digamos, saúde, futuro, crescimento, potência, vida. Partindo do confronto entre a sua perspectiva e a perspectiva da tradição filosófica, Nietzsche se empenha em desmontar o mecanismo insidioso que, durante séculos, levou a que se privilegiasse a alma às expensas do corpo, se privilegiasse o espírito às custas dos instintos, se privilegiasse a consciência em prejuízo dos impulsos, ou a razão em detrimento das paixões. Enquanto a tradição filosófica sempre considerou irrelevantes
as pequenas coisas da vida cotidiana, Nietzsche julga irrisórios os grandes conceitos do pensar metafísico. Aqui, precisamente, é preciso começar a reaprender, ele afirma. Assim, a filosofia ocidental não passaria de um mal entendido sobre o corpo. A história da filosofia nada mais seria do que uma raiva secreta contra a vida. Propondo um ângulo de visão inteiramente diferente do usual, Nietzsche incita a uma total inversão de procedimentos, assumindo um ponto de vista radicalmente distinto do consagrado, instiga a uma completa reviravolta na forma habitual de pensar, agir e sentir. Tanto é que assegura, por trás dos mais altos juízos de valor, pelos quais até agora a história do pensamento foi guiada, estão escondidos mal entendidos sobre a índole corporal, seja de indivíduos, seja de classes ou de raças inteiras. Todos aqueles ousados disparates da metafísica, em particular, suas respostas à pergunta pelo valor da existência, pode-se considerá-los sempre, em primeiro lugar, como sintomas de determinados corpos. Fim da citação. Enfatizando o papel desempenhado pela condição fisiológica dos doutos, dos eruditos, Nietzsche faz ver quão arrogante e desnecessária é toda reflexão que despreza o próprio ponto de partida. Quão pretensiosa e inútil é toda filosofia que ignora os seus verdadeiros móveis. Da perspectiva nietzschiana, sadio é quem está atento a condições climáticas, leituras e recreações, dietas e regimes alimentares. É quem acata a precariedade da condição humana. É quem acolhe as disposições fundamentais da própria vida. Sadio é quem recusa o mundo fictício dos ideais, é quem rejeita os valores que até então se respeitou, é quem repudia tudo o que desde sempre se venerou. Nietzsche respira os ares mais fétidos sem por isso morrer. Relaciona-se com o niilismo sem se corromper. Entra em contato com toda e qualquer sorte de mentira, embuste ou ideal, sem se envenenar. Convive com todo e qualquer tipo de decadentes sem se contaminar. Ao menos é assim que ele se vê no Esse Homo. Dos vários aspectos que esse livro surpreendente possui, um dos seus últimos livros, redigido em 1888, um aspecto atrai em particular a nossa atenção. No Esse Homo, Nietzsche apresenta-se ao mesmo tempo como médico e paciente. No início do primeiro capítulo, ele não hesita em colocar o leitor a par de seus vômitos e enxaquecas, da fraqueza do seu sistema digestivo e de sua quase cegueira. Mas se assim procede, é para afirmar imediatamente depois, no segundo parágrafo, que é, entre aspas, sadio no fundamento. É precisamente o que ele procurará fazer ver nos parágrafos seguintes, ao relatar suas atitudes sadias. Estas: ter um soberano sentimento de distinção, não indispor contra ele mesmo, não prestar-se a retaliações, estar livre do ressentimento, ser capaz de portar-se como inimigo, ter a sensibilidade do instinto de limpeza. Até o presente momento, tudo se passa como se as suas atitudes sadias decorressem de decisões voluntárias, o que poderia reforçar a ideia defendida outrora de que Esse Homo nada mais é do que um relato autobiográfico. Afinal, o autor, Nietzsche, propõe-se a explicar, no primeiro capítulo do livro, por que sou tão sábio.
é o título do capítulo. Contudo, examinados de perto, os parágrafos que constituem esse primeiro capítulo constantemente trazem esclarecimentos de outra ordem. Se não, vejamos. Nietzsche tem um soberano sentimento de distinção. Tomando-se por uma natureza superior, reivindica uma origem mais longínqua, como é o caso de todos os grandes homens, pois todos os conceitos dominantes sobre os graus de parentesco, dirá Nietzsche, são um contrassenso fisiológico. Nietzsche não sabe indispor alguém contra ele mesmo. Se em sua vida não houve praticamente nenhum índice de má disposição a seu respeito, suas experiências lhe deram o direito de desconfiar, em geral, dos chamados impulsos desinteressados. Nietzsche não se presta a retaliações contra quem lhe faz uma afronta, mas expressando ao ofensor seu reconhecimento, está longe de calar-se, pois todos os calados são dispéticos. Nietzsche está livre do ressentimento diante daquilo que corre o risco de feri-lo. Para não consumir-se muito rápido, ele simplesmente não reage, pois a sede de vingança acarreta, como ele mesmo diz, um rápido consumo da força nervosa, um aumento doentio de secreções nocivas, de bile no estômago, por exemplo. Nietzsche é capaz de portar-se como inimigo, sendo uma natureza forte, toma todo obstáculo por estímulo, pois, como ele diz, atacar faz parte dos seus instintos. Nietzsche tem a sensibilidade do instinto de limpeza. Se essa sensibilidade não facilita suas relações com os homens, ela permite que perceba, nas suas palavras, fisiologicamente o mais íntimo, as vísceras de cada alma. Os elementos reunidos até agora nos permitem afirmar que o autor de A Ciúme estabelece uma estreita relação entre suas atitudes sadias e sua condição fisiológica. Bem mais, ao relatar suas atitudes sadias, ele faz o diagnóstico de diferentes condições fisiológicas. É nessa direção que podemos abordar o capítulo Porque Sou Tão Sábio. Então, Nietzsche empenha-se em analisar sua dupla origem, que fez dele fruto de um pai morto e de uma mãe que ainda vive. É precisamente essa situação que lhe proporcionou o duplo ponto de vista que marcou sua existência. Para mostrar que seus momentos de baixa vitalidade lhe permitiram enfrentar questões espinhosas, Nietzsche associa a esses momentos a elaboração de suas obras, em particular, O Andarilho e Sua Sombra e Aurora, para fazer ver que seus estados de saúde lhe dotaram da maestria nas mudanças de perspectiva. Nietzsche expõe as alternâncias dos períodos de restabelecimento e declínio que teve de viver. Atribuindo um valor essencial à doença, Nietzsche soube dela se servir em seu percurso. Apreciando sua dupla natureza, que fez dele, ao mesmo tempo, decadente começo, soube recobrar a saúde. Se sua condição sadia lhe proporcionou um ponto de vista para encarar a decadência, suas enfermidades lhe deram um olhar para a saúde. Graças a esse duplo movimento, sempre presente em sua vida, ele se tornou mestre na arte de transtrocar perspectivas. Mas para frequentar as mais variadas enfermidades sem a elas sucumbir, é preciso, dirá Nietzsche, primeiro que tudo de uma coisa, a grande saúde. De uma saúde tal que não somente se tem, mas que também constantemente se conquista ainda. E se tem de conquistar, porque sempre se abre mão dela outra vez e se tem de abrir mão. A grande saúde não consiste, pois, em algo dado desde sempre, nem em algo que se conquista para sempre. Mais do que uma característica ou um estado permanente, a grande saúde é um dispor-se a conviver com a doença,
Não se trata, porém, de meramente aceitar ou suportar os estados doentios, mas sim de fazer deles o requisito indispensável da condição sadia. As noções de saúde e doença acham-se imbricadas de tal modo na filosofia nietzschiana que a doença, em vez de aparecer como o outro da saúde, surge justamente como o que constitui a saúde. E assim como as noções de saúde e doença, as concepções de vida e morte estão longe de serem termos excludentes. Assim é que Nietzsche aceita a humana condição, tudo o que nela há de frágil e finito. Essa maneira de ver, que torna possível a Nietzsche, é essa maneira de ver, que torna possível a Nietzsche alterar a perspectiva, adotar outro ângulo de visão. É ela que lhe permite, no limite, elaborar o seu projeto de transvalorar todos os valores. Nietzsche escreve no Esse Homo: a partir da ótica do doente, olhar para os conceitos e valores mais sadios, e, inversamente, da plenitude e certeza da vida rica, olhar para baixo e ver o secreto trabalho do instinto de decadência. Esse foi meu mais longo exercício, minha experiência propriamente dita. E se é que em algo foi nisso que me tornei mestre. Está agora em minha mão, tenho mão para isso, transtrocar perspectivas. Primeira razão pela qual, para mim somente talvez, é possível, em geral, uma transvaloração dos valores. Fim da citação. É para sublinhar a importância dessa tarefa, a tarefa de transvalorar todos os valores, que Nietzsche se dedicará a fazer o diagnóstico da cultura ocidental no final do primeiro capítulo de Esse Homo. Nele podemos ler: aquilo que até agora a humanidade ponderou seriamente nem sequer são realidades, são meras imaginações, ou, dito mais rigorosamente, mentiras, provenientes dos piores instintos de naturezas doentes, perniciosas, no sentido mais profundo. Diante dessa situação, Nietzsche entende que já é tempo de desprezar tudo que até então foi venerado e, pelo mesmo movimento, afirmar tudo que até então foi negado. Só assim será possível revelar o que por trás dos valores instituídos se esconde e trazer à luz o que eles mesmos escondem. Transvalorar os valores é, antes de mais nada, eliminar o solo a partir do qual os valores foram engendrados e, procedendo a uma inversão, criar novos valores. Estamos em condições, pois, de afirmar que, de uma espécie de relato autobiográfico, Esse Homo se converte de uma só vez em texto filosófico, associando indicações sobre sua condição de vida e suas atitudes sadias. O autor, Nietzsche, sublinha que elas não são resultado de decisões voluntárias. Ao propor-se explicar por que sou tão sábio, examina o que tornou possível que venha a assumir a tarefa de transvalorar todos os valores. No Esse Homo é também como porta-voz que Nietzsche se apresenta. Afinal, é sua condição fisiopsicológica que lhe dita a própria filosofia. É precisamente o que ele parece dar a entender na continuação do livro. Tanto é que escreve: transvaloração de todos os valores. Essa é a minha fórmula para um ato de suprema autoagnose, autoconhecimento da humanidade, que em mim se fez carne e gênio. Daí se depreende que é a sua configuração pulsional, a sua condição fisiopsicológica, que determina a sua tarefa, que lhe impõe transvalorar
os valores. Presente no seu corpo e no seu espírito, que são uma única e mesma coisa, ou seja, imposta pela sua própria condição fisiopsicológica, a transvaloração de todos os valores será incorporada por Nietzsche e, através dele, virá a ser expressa. De algum modo, animado pelo pensamento nietzschiano, Freud também põe em causa a dicotomia entre vida e morte e assim se afasta, em certos aspectos, da filosofia moderna. É bem verdade que, em várias ocasiões, Freud insiste em dizer que nunca leu Nietzsche, que não conhece a sua obra. Afirma que não pôde estudar os seus textos, talvez por zelo, em não se deixar invadir por elucubrações de ordem meramente especulativa. Declara que por muito tempo evitou o contato com os seus escritos, com os escritos de Nietzsche, talvez por receio de neles encontrar muito de suas próprias descobertas. Confessa que não se permitiu o prazer da leitura de seus livros, talvez justamente por excesso de interesse. Contudo, em pontos de fundamental importância, é notável a convergência das posições defendidas por Freud e por Nietzsche. Freud sustenta a tese de que não acreditamos na nossa própria morte, pois estamos convencidos no nosso inconsciente de que somos imortais. Tudo se passa como se a morte acontecesse por acaso. Insistimos em falar em acidente, doença, infecção e até velhice. Evitando enfrentar o fato de que a nossa morte tem caráter necessário, corremos o risco de empobrecer a nossa vida. Mas para bem viver, é preciso aceitar que mais dia, menos dia, vamos morrer. No século XX, igualmente instigados pelas ideias de Nietzsche, pensadores vão continuar a pôr em questão os dualismos instaurados com a modernidade. O historiador francês Philippe Ariès, por exemplo, faz ver que o homem ocidental, aos poucos, expulsou a morte de sua vida cotidiana. Examinando com minúcia a passagem lenta e progressiva da morte familiar na Idade Média para a morte reprimida e proibida dos nossos dias, Philippe Ariès defende a posição de que, ao considerar a morte um acontecimento excepcional, o Ocidente cai na tentação de dela fugir. Canguilhem, por sua vez, questiona as fronteiras entre o normal e o patológico, procurando mostrar que os fenômenos patológicos só se diferenciam dos fenômenos normais, correspondentes, por variações de ordem quantitativa. Desmontando, de algum modo, a crença na verdade em que se assentam as ciências médicas, Canguilhem advoga a ideia de que uma proposição científica não é verdadeira ou falsa, mas está no verdadeiro quando inscrita num discurso tido por legítimo. Michel Foucault, por fim, bem mostra que nos tempos modernos a razão ocupa lugar soberano. Deixando de definir-se a partir de si mesma, a loucura perde sua consistência própria e converte-se no outro da razão. Em nome de uma racionalidade estabelecida como norma, o louco é visto então como tudo aquilo que não corresponde à imagem que a razão tem de si mesma. Mas a partir do início do século XIX, ocorre uma repressão mais perniciosa e sutil da loucura. A ideia de doença mental, objeto da medicina, permite construir a noção de um sujeito juridicamente incapaz. Assim, quando nasce uma psiquiatria que poderia, enfim, tratar o louco como ser humano, é na experiência do classicismo que ela se baseia, numa experiência social, normativa e dicotômica que gira inteiramente em torno do imperativo do internamento. Trabalhos de diferente natureza e de inserção diversa, todos eles, porém, criticam uma maneira de pensar que se baseia nas dicotomias agravadas e, por vezes, até instauradas pela modernidade. Por isso mesmo, põe em prática um modo de proceder que, recusando-se a operar a partir de oposições, encontra inspiração em Nietzsche. Essa dívida
Para com Nietzsche, Foucault chega a reconhecer com clareza. Numa entrevista, diz ele: sou simplesmente nietzschiano e tento, à medida do possível, sobre um certo número de pontos, ver com a ajuda dos textos de Nietzsche, mas também com as teses anti-nietzschianas, que são, de certa forma, nietzschianas. Em certos aspectos, mais radical do que aqueles que se seguiram a Nietzsche, o nosso filósofo não hesita em afirmar no S1, cito: fiz de minha vontade de saúde, de vida, grifado, minha filosofia. Mas seria o caso de suspeitar que, com essa frase, Nietzsche estaria retomando a concepção moderna de sujeito? Ao relacionar sua filosofia com sua vontade de saúde, estaria defendendo a ideia de que seu pensamento decorreria de uma decisão voluntária, que sua reflexão filosófica resultaria de uma opção consciente? Ora, se situarmos a frase no seu contexto, seremos levados a interpretá-la de outro modo. No capítulo Porque Sou Tão Sábio, o autor, Nietzsche, escreve, cito: fiz de minha vontade de saúde, de vida, minha filosofia. Pois prestem atenção a isto. Os anos de minha mais baixa vitalidade foram aqueles em que eu deixei de ser pessimista. O instinto do autorrestabelecimento proibiu-me uma filosofia da pobreza e do desânimo. Nessa passagem, Nietzsche estabelece claramente uma estreita relação entre seu estado de saúde e sua maneira de pensar. Quando trata de suas atitudes sadias e suas, entre aspas, escolhas quanto ao regime alimentar, ao lugar, ao clima e aos lazeres, ele deixa entrever que são seus impulsos que lhe prescrevem o tratamento a ser seguido. Quando se volta para a sua reflexão filosófica, dá a entender que é a sua condição fisiopsicológica que determina a terapêutica que lhe convém. Enfatizando sem cessar o papel de sua configuração pulsional, Nietzsche acaba por atribuir a ela, por atribuir à vida, a sua própria filosofia. Que a filosofia, no tempo em que viver é um imperativo, não seja jamais uma filosofia do desânimo. São os meus votos. E a todos e todas que me acompanharam até aqui, o meu muito obrigada pela atenção. Bem, é uma pena que as palmas são apenas virtuais. Bem, eu gostaria de agradecer muitíssimo a bela, instigante, instrutiva e esclarecedora que iremos agora reter ainda por um momento. Enfim, espero desenvolveu da ideia de vivência na filosofia de Nietzsche. Muito obrigada por essa instigante questão. Na verdade, no meu entender, vivência é uma noção central na filosofia nietzschiana. Ela vai aparecer em Aurora, nesse livro de 1880, e ela vai ganhar corpo, sobretudo, em Assim Falava Zaratustra e no S1.
Em Assim Falava Zaratustra, o protagonista, a personagem central, vai dizer só se pode ter vivências de si mesmo. E vai ansiar por companheiros de viagem que tenham vivências semelhantes às suas. No Esse Homo, num determinado momento, Nietzsche dirá: para aquilo para o qual não se tem vivência, não se tem ouvido. Ou seja, a vivência está estreitamente ligada à condição fisiopsicológica de cada um. Eu só posso ter vivências de mim mesma, e eu procuro por aqueles que tenham vivências análogas às minhas. Mas é através dessa noção, da noção de vivência, que Nietzsche vai estabelecer uma relação ainda mais próxima entre a reflexão filosófica e a vida. Ou seja, os seus escritos nada mais são do que as suas vivências. Isso significa que os seus escritos nada mais são do que a expressão dos impulsos que tomam a palavra. Alguém aqui perguntava, num determinado momento, se eu poderia definir a vida, a concepção nietzschiana da vida, em poucas palavras. Sim, a vida é uma pluralidade de impulsos. O que são esses impulsos? Esses impulsos, eles têm um caráter fisiopsicológico. Não são apenas emoções, sentimentos. Ou são emoções, sentimentos que se encontram no meu corpo, no meu organismo. Nós estamos habituados a falar em psicossomática, não é? Tenho certas emoções que deixam marcas no meu corpo. Vamos dar um passo além. Quando se fala em psicossomática, nós ainda estamos separando corpo e espírito, corpo e alma. Em Nietzsche, não há diferença entre corpo e espírito. São uma única e mesma coisa. Portanto, o que é a vida? A vida é esta multiplicidade de impulsos que me constitui. É isto a vida. Esses impulsos, eles estão em luta permanente. Vamos trazer para a nossa existência cotidiana a questão. Quando eu estou numa situação concreta, eu estou esperando uma resposta, com muita ansiedade. Uma resposta a uma demanda minha. Com muita ansiedade, eu espero por essa resposta. E durante essa espera, eu sou tomada pelos mais diversos impulsos. É um absurdo me tratarem assim, como não me responderam até agora. O que se passa? Deve ter havido um problema. Não, será que eu não me expressei bem? Vejam, aí, neste exemplo mais concreto, nessas 3 frases, nós já temos 3 impulsos distintos tomando a palavra. A raiva, a compaixão, enfim, a dúvida, a desconfiança, sabe-se lá o quê. Portanto, a vida é essa multiplicidade, essa pluralidade de impulsos em luta permanente. É dessa forma que eu definiria mais rapidamente, digamos assim, a vida em Nietzsche. Há 2 questões. Uma delas, que eu acho que fica por último, mas que eu trago em primeiro lugar, porque vai na sequência do que acabou de nos trazer, que é de Jorge da Silva Souza, em que ele pergunta se a vida tem alguma finalidade. Não, nenhuma. Nenhuma. Nietzsche é um pensador, por princípio, que combate a teleologia, que combate os princípios teleológicos, ou seja, não há telos. Não há finalidade, não há meta a alcançar, não há meta a alcançar, não há objetivo a atingir, nada disso. Isso não significa que a vida não possa ter um sentido, o que é radicalmente diferente. Para Nietzsche, no entender dele,
o sentido da sua vida consistiu na tarefa de transformar todos os valores. Uma tarefa que lhe foi imposta pela sua condição fisiopsicológica. Ela foi imposta pela sua configuração pulsional. Há uma outra questão de Rafael Gonzaga, que gira em torno da vontade de potência, o que ela significa a criação de novos valores e a superação das amarras históricas. Muito obrigada, Rafael, pela sua pergunta, que vai me permitir, na verdade, talvez trazer mais alguns esclarecimentos a respeito desta multiplicidade de impulsos. Eu não trouxe aqui o conceito de vontade de potência, mas ele esteve implícito na minha fala durante uma boa parte do tempo. Porque o que é a vontade de potência? A vontade de potência, ela não tem nada a ver, mas absolutamente nada a ver com o conceito moderno de vontade. Eu quero, não quero. Não tem nada a ver com livre-arbítrio. Não tem nada a ver, tampouco, com a aspiração de algo que eu não tenho. Ela não se inscreve nesse registro a que estamos habituados. Vontade de potência significa ir sempre além. O querer aqui, a vontade, na verdade, é o impulso. É um impulso de ultrapassar todos os limites. É um impulso em direção à potência. E o que é a potência? A potência não é o poder político, tampouco. Por isso, eu me recuso a traduzir Willensommarite por vontade de poder. Não, vontade de potência. A potência aqui consiste justamente em extravasar a própria força. Bem, a partir daí, a pergunta era se a vontade de potência leva à criação de novos valores e à superação das amarras históricas. Bem, num determinado momento, na verdade, em Assim Falava Zaratustra, Nietzsche vai identificar vida e vontade de potência. A vontade de potência não é própria unicamente do ser humano, mas sim de todo ser vivo, ou seja, animais, plantas, etc. E ela se exerce nas células, tecidos e órgãos. Nietzsche vai ampliar o âmbito de atuação desse conceito de vontade de potência, porque ele vai estar muito preocupado com os debates científicos da época, que diziam respeito à origem da vida, como surgiu a vida, como se dá a passagem da matéria inerte à vida orgânica. A partir daí, Nietzsche vai conceber a sua teoria das forças e dirá que tanto no orgânico quanto no inorgânico, tanto na matéria inerte quanto na vida, nós temos uma pluralidade de forças. E em cada uma delas se exerce a vontade de potência. Cada força quer estender-se sempre mais, quer ir até o seu limite. Portanto, agora nós temos uma outra formulação da vontade de potência. Vontade de potência se torna, como eu dizia, algo que encontramos tanto no domínio orgânico quanto no inorgânico. E a vida é vontade de potência. Mas a vida é um caso particular da vontade de potência. Porque a vontade de potência também está presente nas plantas, nos animais, etc. Mas ainda está presente em tudo aquilo que existe, não só na vida orgânica. Contudo, Nietzsche vai atribuir à vida, entendida como vontade de potência, ou seja, essa expansão, esse impulso a estender-se,
Nietzsche vai entender a vida como o critério da avaliação das avaliações. O que significa isso? Os valores, eles precisam ser avaliados. O que a humanidade considerou durante séculos como bom, talvez não seja exatamente bom, porque não contribuiu para o prosperar da humanidade. Contribuiu, no entender de Nietzsche, para a sua decadência. Portanto, o valor do valor bom precisa ser avaliado. E o critério de avaliação será a vida. Portanto, a vida é, antes de mais nada, um critério de avaliação das avaliações ou critério da avaliação dos valores, se nós preferirmos. E, nesse sentido, a criação de valores, no entender de Nietzsche, no seu projeto de transvaloração dos valores, a criação de valores deve visar a valores que contribuam precisamente para a expansão da vida, para uma vida exuberante, e não para uma vida miserável e sofredora, como, no entender de Nietzsche, o cristianismo impôs. A partir desta sua última resposta, poderia nos falar um pouquinho sobre a relação entre vida e amor fati? Sim, claro. Então, vamos começar com a própria expressão amor fati. É uma expressão latina, amor ao fatum, e fatum aqui, destino. Amor ao destino. Mas precisamos nos deter um momento na palavra fatum, na palavra destino. O destino não é entendido por Nietzsche como entende a religião cristã, ou seja, amar o destino nada tem a ver com amar os desígnios divinos, amar algo que nos é imposto, que cai sobre nós. O destino aqui tem a ver, na verdade, com a nossa própria posição no mundo. Amar o destino é amar tudo aquilo que nos ocorre. Mas nós somos uma peça de tudo isso que nos ocorre, evidentemente, dada a nossa configuração pulsional, dada a nossa condição fisiopsicológica. Então, amar o destino, o amor fati, consiste em aceitar amorosamente tudo o que advém, tanto o que a vida nos propõe de mais alegre e prazeroso, quanto o que ela nos apresenta como mais terrível e doloroso. Ou seja, é ter uma posição diante da vida ou diante daquilo que nos ocorre, em que não vamos procurar escolher, operar exceções. Eu aceito tudo que a vida me propõe, menos, não há menos aí. Eu aceito tudo que a vida me propõe, deixando de lado, sem levar em conta, não. É aceitar tudo o que a vida me propõe. É aceitar inteiramente a minha própria condição, a minha humana condição, precária e frágil. Obrigado. Temos uma pergunta de Amanda de Almeida Romão, da Amanda, que é a coordenadora geral do Sofia, né, que entrou em contato conosco essas últimas semanas, que é... eu vou pedir também para que Alcides coloque a questão na tela. A minha questão é, captando o mundo nessa miríade de forças, é possível dizer que é no próprio corpo do sujeito que se sente a grande saúde, ou esta é uma perspectiva no horizonte que apenas anima a afirmação da vida? Muito obrigada, Amanda. E mais uma vez eu aproveito para felicitar na sua pessoa toda a coordenação, a organização
desta edição da Sofia, por esse tema, como eu já disse de início, tão instigante, a filosofia no tempo em que viver é imperativo. Eu procurei fazer jus de alguma forma ao tema geral, enfim, fazendo votos de que, de fato, neste tempo em que viver é imperativo, a filosofia jamais seja uma filosofia de desânimo. Sim, na verdade, o que eu posso dizer é que depende da configuração pulsional, depende da condição fisiopsicológica. Se nós estamos diante de um indivíduo cuja configuração fisiopsicológica é tal que ele vê a doença como um entrave, um obstáculo, etc., porque os seus impulsos caminham nessa direção, então de nada vale a grande saúde. A grande saúde se apresenta na medida em que se tem uma configuração pulsional de tal ordem que se pode aceitar a doença como uma possibilidade de se ir além. Pode-se aceitar o estímulo, o obstáculo como um estímulo. É nesse sentido que a grande saúde, ela é uma perspectiva, e nisso estamos inteiramente de acordo, uma perspectiva que, sim, anima a afirmação da vida, uma perspectiva que faz com que vida e morte já não sejam mais vistas como polos dicotômicos e tampouco saúde e doença, porque a doença passa a ser constitutiva da própria saúde. É ela que vai fazer com que eu tenha mais saúde na medida em que eu entendo a doença como um estímulo para ir além. Ainda temos alguns minutinhos. Eu traria, se não houver mais questões da parte dos estudantes, eu traria uma última. Tinha algo que durante toda a sua fala já esteve presente nesse momento de perguntas também, inclusive agora na última resposta que deu à questão de Amanda. Mas tendo em vista a crítica de Nietzsche às dicotomias como um todo, poderia desenvolver um pouquinho mais a indistinção, uma vez que a dicotomia ela é dissolvida entre vida e morte? Muito obrigada, professor. Aproveito para agradecê-lo também pela sua mediação. Vida e morte, sim. Tomemos o que consideramos como corpo humano. O corpo humano é constituído por células, tecidos e órgãos, né? Mas o nosso próprio corpo, quando nós acordamos pela manhã, não somos os mesmos que fomos dormir na véspera, porque as nossas células mudaram. Até onde me consta, todas as nossas células, com exceção das células nervosas, morrem e são substituídas por novas células. É nesse sentido que Nietzsche diz que a nossa vida é uma morte perpétua. A morte já está imbricada aí na própria vida. Na verdade, com a modernidade, nós fomos levados a deixar de lado a morte, ocultar a morte, expulsá-la da nossa existência. Ela incomoda. É melhor não fazer contato com ela. Teríamos muito a falar a esse respeito. Temos hoje em dia até a prática, se me permitirem entrar nesse assunto, a prática da tanatoplastia. Ou seja, os cadáveres, quando vão para o velório, eles são maquiados para se mostrarem mais bonitos, etc. Se entende, se imagina que a morte causa tanta
é tão horrível, ela causa, na verdade, tanta aversão, tanta repugnância, que é preciso maquiá-la, digamos assim. Do ponto de vista nietzschiano, não. Do ponto de vista, nós convivemos permanentemente com a morte. Basta pensarmos no nosso próprio corpo. Como eu dizia há pouco, nós estamos vivendo e morrendo continuamente. É nesse sentido até que eu diria que Nietzsche talvez seja mais radical do que pensadores que vieram depois dele, mais radical no que diz respeito à implosão das dicotomias, das oposições. Portanto, mais radical na crítica à modernidade. Obrigado. Na sequência dessa minha pergunta, há uma outra aqui trazida pelo professor Edson Telles, em que Edson coloca: vivemos em um momento no qual a vida e a morte tornam-se cotidianas. De certo modo, a morte deixou de habitar no momento futuro e símbolo do fim. Na sequência, ele continua: mas ao mesmo tempo em que a morte se faz algo próximo, a experimentação de sua profundidade se perde na avalanche de óbitos. Estaríamos vivendo um momento de produção de outro valor da vida? Muitíssimo obrigada, Edson Telles, sim, meu colega. Grande prazer revê-lo por aqui, depois de tanto tempo. Sim, eu tenho a impressão de que no momento em que nós estamos vivendo num momento de enorme banalização. Isso é dito, é sabido por todos, não é? É um momento de grande banalização da morte e da vida. Grande banalização da morte, porque, na verdade, os números a que nós temos acesso diariamente já se tornaram normais, é uma espécie de naturalização dos óbitos, enfim. Nem entra em cena mais, né? Nem se fala mais a respeito. E uma banalização da vida justamente porque nós podemos dizer que as medidas que as autoridades competentes deveriam ter tomado para evitar esse número excessivo de mortes não foram tomadas. Mas não é só nesse sentido que há uma banalização da vida. Há uma banalização da vida na medida em que, enquanto cidadãos, nós perdemos cada vez mais os nossos direitos, o nosso trabalho é cada vez menos reconhecido, a nossa cultura, ela mesma, falo da cultura brasileira, é menosprezada, o nosso país é vilipendiado. Portanto, estamos vivendo, de fato, um momento, Edson, e eu vou parar por aqui, um momento em que esta filosofia que se faz num tempo em que viver é preciso, não seja uma filosofia do desânimo. Essa é a minha esperança. E esses são os meus votos. Ainda uma questão de Rafael Neves, seria a última, se for possível, em que ele nos pergunta, na verdade, a partir da frase de Nietzsche, não há fatos, apenas interpretação, se dá para interpretar essa frase fazendo de Nietzsche um relativista. Obrigada, Rafael, uma vez mais. Essa frase ela foi retirada do seu contexto, não há fatos, apenas interpretações. Ela foi retirada do seu contexto. Ela se encontra num fragmento póstumo, se não me engano, de 1886, onde Nietzsche escreve algo mais ou menos assim: contra o positivismo que se atém aos fatos, eu diria, não há fatos, apenas interpretações. Ou seja, Nietzsche está aí desenvolvendo uma crítica contra o positivismo francês, na figura de Auguste Comte. Esta é uma primeira observação necessária de ser feita. Em segundo lugar,
Um filósofo que estabelece um critério para avaliar os valores, para avaliar as avaliações. Um filósofo para quem é tão preciosa a ideia de hierarquia de valores, esse filósofo não pode ser relativista. Porque o relativismo vai trabalhar, pelo menos uma concepção de relativismo, vai trabalhar com a ideia de que tudo se equivale. Para Nietzsche, não. Para Nietzsche, há uma hierarquia de valores. É o que eu teria a dizer, assim, brevemente, a esse respeito. Chegou uma nova pergunta, enfim, se puder respondê-la. A professora trabalhou bastante esse tema, e aí, com essa, encerraríamos a nossa noite. Correlação de boa morte com a consequência da vida bem vivida. Sim, Iago, obrigada pela pergunta. Na verdade, essa é uma temática que atravessa uma boa parte da história da filosofia, não é? Ela se encontra já entre os gregos, ela é retomada por Montaigne, por exemplo. Aprender a filosofar é aprender a morrer, e daí por diante. Mas no contexto do pensamento nietzschiano, eu não vejo lugar para essa posição. Porque no contexto do pensamento nietzschiano, nós sequer podemos falar numa vida bem vivida. Falar numa vida bem vivida é supor que exista um sujeito que faça escolhas. E aí está a armadilha, nós caímos de novo na filosofia moderna. É por essa razão que essa questão não poderia ser encarada do ponto de vista, ou no contexto do pensamento nietzschiano. Alguém me perguntou certa vez de que forma abordar o pensamento nietzschiano. Indo aos textos, é o que eu diria. Indo aos textos, ou seja, antes de mais nada, frequentando o filósofo. Eu sei que Nietzsche não é um pensador de acesso muito fácil, ao contrário do que se possa supor, mas seria necessário levar em conta sempre com quem ele está dialogando e, ao ler os seus textos, situá-los, jamais fazer recortes, né? Ao encontrar uma passagem, ler o parágrafo todo, o capítulo, o livro, situar o livro na obra, ou seja, começar por aí, contando sempre com excelentes traduções. As traduções espanholas são excelentes, assim como as traduções de Rubens Rodrigues Torres Filho para o volume Os Pensadores, para o volume Nietzsche, Obras Incompletas, da coleção Os Pensadores. Seria uma boa porta de entrada recorrer a esse livro. Bem, infelizmente o tempo se esgota. Gostaria de agradecer novamente muitíssimo a presença da professora Scarlett Marton nesse 15º Sofia. Estou certo que grande foi o aprendizado a partir da sua conferência, das questões que respondeu aos nossos estudantes. Enfim, grande foi o aprendizado de todos nós. Portanto, novamente, muitíssimo obrigado. É a mim que cabe agradecer pela oportunidade de estar aqui. Muito me alegrou. Eu agradeço a mediação do professor Ivo e agradeço igualmente, na figura da Amanda, a organização e o convite que me foi feito para participar desta 15ª edição da Sofia. Muito obrigada a todos e todas que estiveram comigo durante este tempo. Bem, Sofia continua amanhã, então convido a todas e todos para participar das atividades do próximo dia. Hoje é quinta-feira, sexta-feira. Uma boa noite, então, a todas e todos.